Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa noite, obrigado por mais esta oportunidade, obrigado porque o Senhor está conosco, e aqui, meu Deus, com essa atitude, com esses passos físicos, literais que nós demos, e com esse passo de fé que nós damos, nós também estamos com o Senhor. O Senhor sempre está conosco, mas nem sempre a nossa atitude na vida foi escolher estar com o Senhor. Nem sempre, meu Deus, a nossa postura foi nos mover para a Tua direção. Eis que agora estamos aqui, na Tua casa, para ouvir a Tua palavra, para crescer no Senhor, e crescer naquilo que o Senhor nos mandou. O Senhor falou duas coisas: que nós crescêssemos na mansidão e na humildade, que isso aprendêssemos com o Senhor. Quando o Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eis-nos aqui, Senhor, para beber da Tua fonte, para crescer, meu Deus, ainda que essa noite seja 1 milímetro na nossa estatura espiritual, mas que cresçamos, mas que venhamos avançar, que venhamos sair de um lugar onde estávamos quando chegamos aqui, quando começamos esse culto, quando iniciamos, meu Deus, essa transmissão, e que venhamos, meu Deus, terminar mais crescidos, mais maduros, mais, meu Deus, crédulos, com a verdade diante de nós, com a verdade à nossa frente, e a verdade é a Tua palavra. E eis que nós viemos, meu Deus, para buscar, para ouvi-la, para praticá-la e buscar do Senhor ajuda, força, ânimo, disposição que não venha da carne, que não venha de motivações, mas que venha do Espírito Santo. Eu peço, desde já, que o Teu Espírito Santo venha testificar, meu Deus, com a nossa atitude, com a nossa vinda à Tua casa. Que o Teu Espírito Santo venha curar feridas aqui, que venha limpar as lágrimas, enxugá-las, que o Teu Espírito Santo venha levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão parados, que sejam sacudidos e que sejam movidos para saírem, meu Deus, da inércia, do lugar onde estacionaram e pararam e que o Senhor não se agrada, e que venham, meu Deus, avançar, que venha crescer, que venha, meu Deus, pegar para si a palavra, o Espírito, que venha, meu Deus, sair e se levantar do lugar em que está, como quando nós ouvimos aquela palavra que Paulo estava pregando, e quando olhou, viu que uma das pessoas que ouvia a palavra tinha fé para ser curado. Tinha um monte de gente ouvindo a palavra, mas em ele viu que ele tinha fé para ser curado. Então ele disse palavras para que ele se levantasse e andasse, e pela fé que havia naquele homem, ele deu um salto, ele saiu daquele lugar, ele saiu daquela condição, ele saiu daquela paralisia, ele saiu daquela situação, pulou e saiu andando. Eu peço, meu Deus, que aqui também tenha pessoas que tenham fé para se levantarem, para pularem, para saltarem na vida, meu Deus, para serem curadas emocionalmente, fisicamente, para serem, meu Deus, libertas espiritualmente. Pessoas, meu Deus, que vieram buscar por sua família, como aquele centurião de Cafarnaum, em que disse o Senhor: nem em Israel eu vi tamanha fé, porque aquele homem creu que a ida dele até o Senhor Jesus faria com que seu filho fosse curado onde ele estava. Tem pessoas que veio, meu Deus, buscar aqui a cura espiritual, a libertação da cegueira,
meu Deus, a mudança de vida de um familiar, do cônjuge, do pai, da mãe, dos filhos, de um irmão. E eu oro, meu Deus, para que assim como aconteceu com aquele capitão de Cafarnaum, que assim também aconteça aqui hoje. Que a vinda, que a busca, que o passo de fé, que a atitude de fé dessa pessoa venha impactar lá na casa dela. Que venha tocar coração, meu Deus, lá onde está aquele familiar agora, ainda que ele esteja num antro de cometer, meu Deus, para cometer pecados, que o coração dele seja tocado, quebrantado, se é de pedra, quebra todo ele, Senhor, para refazê-lo e torná-lo num coração de carne, um coração novo, regenerado e transformado à luz da Tua Palavra. Eu peço, venha ao nosso encontro, e as nossas necessidades, as nossas orações, que o Senhor ouça, que o Senhor atenda, que o Senhor responda. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Nós estamos aqui, meu Deus, todos nós pelo mesmo motivo, pelo Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos o andamento desse culto, dessa reunião. Peço que a Tua unção seja derramada. Derrama da Tua unção, Senhor. Nós estamos aqui ansiosos, desejosos, crédulos, meu Deus, que receberemos unção do Senhor, que a Tua unção seja derramada, que o Senhor venha ao nosso encontro, que as nossas orações sejam respondidas. Eu consagro esse templo, eu consagro tudo que nós temos aqui à nossa disposição, esse altar, a nave da igreja. Eu consagro, meu Deus, todos os equipamentos e instrumentos para levar a palavra, para ela chegar em cada um dos 4 cantos deste mundo pela internet. Eu consagro ao Senhor para que tanto aqui como onde estiver chegando, meu Deus, a nossa transmissão, que pessoas sejam mudadas, transformadas, que sejam abençoadas em nome de Jesus. Esteja conosco. O Senhor é o nosso foco, o Senhor é a nossa base, o Senhor, meu Deus, é o nosso destino. Que o Senhor esteja aqui, que o Senhor, meu Deus, encabece, que o Senhor conduza e que o Senhor use esse culto como instrumento Teu para operar, para mudar e para abençoar. É o que eu te peço e creio em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, a unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso, para a glória do Senhor. Pode sentar, por gentileza. A palavra de hoje fala sobre uma fé sincera e uma boa consciência. Uma boa consciência. Todo mundo tem consciência. Todo mundo. Hoje ainda eu recebi uma ligação de um dos nossos pastores, né? E numa situação do interior, numa pessoa com um problema, né, não querendo voltar para casa e tal, e um familiar pedindo, olha, se pudesse alguém falar com a pessoa, visitar e conversar com ela, né, convencê-la, tal. Voltando para a igreja ainda, né, eu falei, deixa eu chegar lá, né, deixa eu ver quem vai estar na igreja para dar essa resposta. Eu nem na igreja estou, né, estou num compromisso aqui, numa visita, inclusive era. E quando eu cheguei, parei e pensei, né? Voltei a ligar para ele, eu falei, alguém que conhece ele, alguém que tem vínculo com ele, com essa pessoa, que eu não sei quem é, falei, me descreva, me dá o perfil da pessoa. Homem, mulher, novo, velho, jovem, casado, solteiro, dá um histórico, alguma coisa. E aí ele me descreveu ali a pessoa, né, por cima. A primeira coisa que eu ainda falei, você não conhece? Ele disse, não. Eu disse, você conhece alguém da família? Conheço a mãe. Eu falei, você já ligou para ele? Ele falou, não. Eu falei, ok. Imagina que agora eu pegue uma pessoa daqui
vai lá para a Zona Sul, num lugar bem distante. Falei, o problema não é ir, o problema não é passar 1 hora no trânsito e ir lá. Eu falei, mas se essa pessoa não está ouvindo, não está dando ouvidos a quem ele conhece, que está falando só coisa sensata para a pessoa, por que ele vai ouvir alguém que ele não conhece? Se a consciência dessa pessoa está num nível que ele está rejeitando, que é certo, de quem tem alguma coisa, né? Ou seja, já te provei que eu te amo, já te provei que quando você precisou de mim, eu te ajudei, cuidei de você, né? Te dei a luz, na verdade, que no caso era a mãe dele, te ajudo financeiramente. Falei, falei, sinceramente, pastor, é presunção, né? Não é uma questão de fé mais, é uma questão de presunção que alguém vai falar com ele desconhecido e ele vai, a consciência dele, e aí a gente entra nos tipos de consciência. São 3 os tipos de consciência. A primeira é a consciência disfuncional, que é a pessoa que ela não tem consciência de nada. Falar, mas todo mundo tem consciência. Essa pessoa ela foi rejeitando cada chance que ela foi tendo de dar um critério novo, dar um padrão novo para a consciência dela. Então, como é que a gente faz isso? Que a Bíblia fala sobre esse tipo de consciência, que é a consciência cauterizada. Como que eu consigo ter uma consciência cauterizada ou uma consciência disfuncional? Quando eu tenho um limite, que é alguma coisa que eu acredito muito estabelece para mim, e eu passo por cima desse limite. E não sendo bastante, eu passo por cima do próximo limite. E não sendo bastante, eu continuo passando por cima, eu continuo ignorando cada limite que eu recebo. Então, a gente começa com esse critério, né, esse parâmetro, com os nossos pais. A Bíblia mesmo diz que se você é um mau filho, você tem tudo, você já tem diploma para ser mau marido, você tem diploma para ser mau profissional, você tem diploma para ser um fracassado na vida. Tanto que a Bíblia diz que honra teu pai e a tua mãe para que vá bem o quê? Todas as áreas da sua vida. Então, essa é uma palavra que eu sempre repito, né? Inclusive, coincidentemente de quarta-feira, porque tem uma linha, né, familiar no culto, tem uma linha familiar no dia. Eu sempre lembro, né, esses dias ainda uma pessoa disse, todo dia que você fez culto de quarta-feira, você falou que tem que honrar pai e mãe. Eu falei, ainda bem que eu falei, né? Ainda bem que eu não falei outras coisas, né? Que isso não é meu. Isso não é uma linha do Anderson de falar. Isso é um mandamento com promessa. Para que te vá bem. Quer dizer, se eu ignoro isso, a minha vida vai mal. Eu fracasso. Então, há tempo, tem gente que vem perdendo consciência, cauterizando consciência. Gente aqui, que tem uma vida, não tem uma área. Tem gente que, quando chegou à igreja, tinha uma área da vida fracassada. Aí foi passando o tempo, áreas da vida foram ficando fracassadas, mas não melhorou? Não. Porque antes a pessoa tinha um determinado conhecimento de algumas coisas, um critério. Aí ela foi recebendo conhecimento e ela continuou passando por cima do que ela foi aprendendo. Nada mais aconteceu com ela do que a palavra de Deus se cumprir. Então, há tempo para você que está ouvindo isso de novo, e eu oro em nome de Jesus agora, pelo Espírito Santo, e digo, se você ainda é um mau filho, com razão, porque tem gente que tem razão para ser mau filho. Então, você pode até um momento, assim, divergindo,
do que está sendo pregado, não da minha opinião, que isso aqui não é opinião, isso aqui é palavra. Você pode até dizer assim, olha, eu não concordo, eu tenho razão para ser mau filho. Eu vou dizer assim, ó, conta a tua história aí. Você vai falar, aconteceu isso, meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Ou você pode dizer assim, meu pai não foi isso que devia ser, minha mãe não foi isso que devia ser. Eu vou dizer assim, tá bom, parabéns, você tem razão. Mas a gente não cumpre a palavra por razão, a gente cumpre a palavra por fé. Está entendendo? Então você pode ter razão, mas veja que chega um momento da vida da maioria das pessoas que elas entendem por bem, melhor, ou por mal, que é o pior jeito, que a gente não vai ter uma vida abençoada pela razão. A Bíblia diz que o justo viverá pela... E se ele recuar? O que quer dizer recuar? Eu estou andando por fé, eu estou vivendo por fé, eu estou me sacrificando por fé, porque eu não quero algo, mas eu creio, então me sacrifico. Eu não gosto de algo, mas eu creio, eu obedeço. Eu não tenho de longe interesse naquilo, mas eu creio, então eu pratico. Isso é viver por fé. Aí a Bíblia está dizendo, mas se eu recuar, então o que pode ser o recuar? Tem muitas formas de uma pessoa recuar, mas uma delas é deixar de viver por fé e passar a viver pela razão, que é o que acontece. Às vezes, tem gente que está trocando a fé, que está deixando a fé, e gente que já conheceu a palavra, como está lá no Novo Testamento, pessoas que já experimentaram, né, o conhecimento revelado, experiências com o Espírito Santo. Tem gente que está trocando a fé, está deixando, está abandonando a fé, recuando. Não, agora eu vou viver por esse conceito. Não, agora eu vou viver por essa filosofia. E a Bíblia que diz que Deus não se agrada, que essas pessoas não estão sendo aceitas por Deus, que elas não estão sendo aprovadas por Deus. Então, o disfuncional, a consciência disfuncional, é a consciência que a pessoa reiteradas vezes, repetidas vezes, ela está rejeitando a consciência que a palavra traz para ela. Como lá atrás, ela fez isso com os pais, ela fez isso em ambientes e períodos da vida dela, na escola, em trabalhos. Aí agora que ela tem acesso à verdade, que é a palavra de Deus, a verdade absoluta, de repente o que ela está fazendo é também rejeitar a palavra e rejeitar a consciência que a palavra traz para ela. É disfuncional. Tem a consciência relativa, que parte dessa consciência, ela também é disfuncional. Por quê? Porque não é a consciência que deve ser. A pessoa, ela relativiza algumas coisas. Como que eu relativizo? Só tem como ter uma consciência relativa alguém que já teve ou que tem acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque a pessoa tem acesso ao peso da balança, à verdade. Porque a verdade não é... Para cada lugar que você vai, não precisa ir para outro país. Tem leis diferentes, tem pensamentos, estilos, métodos de vida diferentes. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, não é uma coisa, eu vou dizer normal, né? Não é uma coisa normal, não é bem visto um homem usar saia. É ou não é? Não é. Mas tem países aí que o homem, isso eu estou falando do homem macho, tá? Estou falando do homem mesmo, homem natural, que usa saia. Uma espécie de saia. Que alguns vão falar, não é saia, tem um nome. Ok, aqui usa isso. Mesmo igual usa lá, que seja outro nome, que eu não lembro o nome agora, que para mim parece uma saia, o mesmo tipo.
Ou aqui usa, normal? Não. Você aqui usaria? Não, eu não usaria. Porque não é o nosso padrão. Então, isso aqui tem a ver com a consciência? Não, mas tem coisas também que são determinadas dessa forma, que são territoriais, regionais, tem a ver com aquela cultura. Isso aqui não tem a ver com cultura. A palavra de Deus é a verdade. Não é a minha, não é a sua, mas é a verdade de Deus. É a vontade de Deus manifestada. Aqui está os pensamentos de Deus. Aqui está o caminho. Por exemplo, eu preciso ter uma consciência, e olha como que a igreja hoje é dividida. Existe um caminho para a salvação. Qual que é? Jesus. O caminho para a salvação é Jesus. E a Bíblia diz que eu tenho que crer em Jesus. Crer em Jesus absolutamente. O que é crer absolutamente? Crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus, e que Ele inocentemente levou os meus pecados naquela cruz quando Ele morreu. E Ele escolheu morrer. Ele não falou assim, eu quero morrer, mas Ele obedeceu o seu propósito. Então, quando Ele foi para aquela cruz, se eu creio nisso, creio que Ele morreu pelos meus pecados, não pelos dele. Ele morreu pelos meus erros, não pelos dele. E depois que Ele ressuscitou ao terceiro dia, aí eu tenho salvação. Não precisa mais nada para isso? Não tem mais nenhuma coisa que eu preciso fazer para ser salvo? Sinceramente, não. Mas uma pessoa que crê em Jesus, não é essa expressão, eu creio em Jesus. Não é a expressão que a pessoa diz lá dentro do tanque do batismo, que ela diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, eu creio que Ele é o meu Salvador. Porque quem crê em Jesus, Ele disse, isso aí é a palavra. Aí Jesus diz, quem crer em mim vai vir depois de mim. Então, eu creio em Jesus. Se eu creio em Jesus, a minha vida agora vai ser nivelada a Jesus. Se eu creio em Jesus, eu não vou mais viver para, se aquela pessoa viva tudo que você tem que viver hoje, porque não existe amanhã. Não, eu quero só o prazer, eu sou um hedonista, quer dizer, eu vivo pelo meu estômago, os meus gostos, prazeres, vontades, não. Quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a quem? A si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, isso é crer em Jesus. Então, agora você ouviu. Se não tinha ouvido, que se tinha, talvez não lembrar, porque às vezes, é só crer em Jesus. Mas o que é crer em Jesus? Porque tem gente que, não, eu já me batizei, eu sou salvo. E aí vem aquelas frases, que até algumas são bíblicas, uma vez salvo, sempre salvo. Mas realmente, quando é salvo, é salvo. Não é quando se diz que é salvo. Porque tem gente que se pega, que há um só batismo, enfim, há uma vez salvo, sempre salvo. Mas quando está salvo, porque eu não creio que uma pessoa que ela experimenta dessa vida, e esse experimentar não tem a ver com gosto, com prazer, com emoções. Tem a ver com consciência. Que se tem a consciência relativa, que é a pessoa que ouve, escuta, conhece, recebe, medita na palavra, mas ela escolhe o que ela quer obedecer da palavra. Quer dizer, ela escolhe o que é acessível para os interesses dela da palavra. Como, por exemplo, tem gente na igreja que cada palavra... Vamos falar de um momento que é um momento bem... um momento bem determinante, para nós aqui. As entregas de jejum. Tem gente que nunca pega quando uma palavra vem e fala assim, cuidado.
Mas se a palavra falar que a pessoa vai florescer e vai frutificar, que ela vai ter o óleo da alegria, que a honra dela vai ser dupla, que Deus vai passar por cima dos inimigos dela como uma enxurrada, que ela nem vai ter tirado o velho, vai colher o novo, ela pega, ela acredita, ela segura. Mas quando vem uma palavra e diz para ela pedir luz para as trevas dela, quando vem uma palavra dizendo para ela ver o que ela não está vendo, ela rejeita. É um pensamento camuflado em outro pensamento, porque como é que ele se camufla? Ele parece que é uma segurança. Não, eu já passei dessa fase. Ou isso aqui eu já ouvi. Mas lá no fundo, o pensamento real é: eu não preciso, eu não quero, eu não recebo esse tipo de palavra. Tem gente que nunca recebe, e esse é o tipo de palavra que, quando recebida e aplicada, tem gente que instantaneamente tem vitórias. Percebe uma coisa, quando a bispa fala, é que é óbvio, ela não fala, ela não consegue, né? Mas no programa ela fala mais. Quem acompanha o programa ouve. Nos cultos, como a gente ultimamente ouve a bispa uma vez por semana, né? Às vezes ela fala, tal dia, depois de tal palavra, me edificou, tal pessoa mandou. Pode reparar, nos cultos ela conta mais essas palavras boas. No programa ela conta muitas. De gente que só depois, veja a expressão, só depois que se posicionou, só depois que acatou uma palavra que era dura, difícil, que tomou uma decisão drástica com algo, que tomou uma decisão difícil. Tal coisa foi liberada, tal pessoa voltou, tal situação que eu esperava há anos, ela foi liberada para mim. Então, eu não posso me pegar nenhuma nem outra, eu tenho que pegar a que é para mim. E aí vem a consciência plena, que é o tipo de consciência que a gente deve ter. Que é uma consciência que eu tenho, e eu tenho esse exercício diário. Às vezes, dependendo do dia, dos eventos que acontecem no dia, eu sempre estou ali fazendo as perguntas que eu preciso fazer. Eu estou me questionando. Você quer ver um sinal claro para qualquer um de nós de maturidade espiritual? É quando o primeiro questionamento que eu faço, quando algo que eu tinha uma expectativa acontece diferente da minha expectativa, é um autoquestionamento. Porque a maioria das pessoas, elas quando vivem uma situação negativa, uma situação ruim, e se elas já têm uma tendência a questionar, elas começam a questionar tudo. A começar por quem? Principalmente se a pessoa está fazendo alguma coisa, qualquer coisinha, que a pessoa estiver fazendo alguma coisa já espiritual, ela questiona. E está errado questionar Deus, porque Deus não vai responder questionamento. Olha quantos questionamentos Jó fez a Deus. Ele não teve resposta. Mas funcionava quando era Deus que questionava ele. Quem foi que fez isso, Jó? Para situar ele. Quem está achando que você é? Quem que criou isso, Jó? Quem que colocou isso aqui na vida, na tua casa, na terra? Aí o Jó pegava e falava, Senhor, agora estou me vendo, né? Estou percebendo. Então, maturidade, quando você, em vez de questionar qualquer coisa, você questiona a si mesmo. Mas não é se questionar, vamos entender, questionar não é se culpar. Quem lança culpa sobre você é o diabo. Então, se ele está lançando culpa sobre você, é porque ele ainda tem domínio sobre a sua mente. Tem gente que qualquer coisa que acontece, vem a culpa e a pessoa, de novo, ela se revela uma pessoa
com crenças limitadíssimas de merecimento. Ah, está vendo, na minha vida nada dá certo, eu não mereço mesmo, eu nunca vou ser tal coisa, nunca vou chegar em tal lugar, nunca vou ter isso mesmo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Aí, quando você age desse jeito, tem um domínio do mal. Isso não é consciência, isso é culpa. E culpa nada tem a ver com Deus. O que Deus proporciona na vida de uma pessoa é arrependimento. Quer dizer, Deus sinaliza que aquilo não está bom, para que a pessoa, se situando, ela mude a rota, quer dizer, né, ela se converta para a direção certa. Não é para ela ficar mal e cair, não é para ela parar, a não ser que ela estiver no caminho errado, para ela parar e voltar, mas não para ela perder a força. E a culpa não te dá força, a culpa não te ajuda, a culpa não te empurra para frente, a culpa te limita, te intimida. A culpa te trava, e a culpa é uma das coisas que mais alimenta o medo. Porque uma pessoa que está com medo e ela se sente culpada, aí que ela trava mesmo. Então, a consciência plena é aquela que eu ouço a palavra funciona como um filtro para a minha vida, e não eu sou o filtro da palavra. Qual que é a diferença? Se eu sou um filtro, eu não vou receber uma palavra ruim. Mas se a palavra é o filtro da minha vida, cada pensamento que eu tenho, cada atitude, cada decisão que eu vou tomar, eu faço passar pela palavra que eu recebi. Não tem a ver com a minha vontade, não tem a ver com o pensamento de eu quero ou não. Tem a ver com Deus se agrada disso, tem a ver com é verdade, tem a ver com é bom isso. Se eu vejo Deus está nisso, opa, é meu, é para mim, eu sigo, eu continuo, eu persisto, eu insisto, eu vou esperar mais. Mas se eu vejo pela palavra que aquilo não é de Deus, que aquilo é uma emoção, que aquilo é um sentimento, que aquilo não é bom porque é agradável, não é bom porque Deus não está naquilo, opa, eu paro. Demorou. É um dos exemplos que a gente mais usa dessa consciência, que ela foi relativa por um tempo, mas depois ela voltou, né? E sempre é possível voltar. Foi a consciência de Noemi. Quando veio a fome veio em consequência. Para Israel, para Belém, a fome veio em consequência da atitude do povo para com Deus, do afastamento do povo para com Deus. Então a fome veio, como veio outros tempos, né? Eu não vou ficar aqui. Ela e o marido dela e os filhos dela, não vamos ficar aqui, vamos para Moabe, que Moabe não tem fome, Moabe não tem escassez de nada, Moabe não tem miséria. Aquela decisão familiar não passou pelo filtro da palavra de Deus, não passou pelo filtro de uma oração consultando a Deus. Senhor, devo sair? Senhor, devo migrar? Senhor, devo ir para Moabe? Não passou. O que aconteceu? Deu certo? Não, deu muito errado. Deu muito errado. Fugiram eles de miséria, de escassez, encontraram a morte. Não padeceram, morreram. E antes dela morrer, não, vou voltar para Belém. Quer dizer, se eu tenho que pagar um preço, eu vou pagar agora onde eu tenho que pagar, do jeito que eu tenho que pagar, mas eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Isso é uma coisa que a gente sempre prega. Na vida, a gente paga preços. Não tem nada de graça. Nada na sua vida, nenhuma área da sua vida, nenhuma parte da sua vida, você vai dizer assim, isso aqui não vai ter nenhum custo. Tem custo. Não tem nada de graça. A gente precisa escolher pagar preços que tenham início, meio e recompensa em Deus. Que não sejam preços que parecem baratos, quer dizer, agora está fácil, mas que vão sair muito mais caros lá no final e na hora do resultado.
quando a recompensa for vazia, ou for uma recompensa inútil. É a história do ganha, mas não leva. Né? Venceu, mas não recebeu nenhuma recompensa por isso. Não. Então, aqui em Timóteo, 1 Timóteo 1, 18, 19, diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que aqui é a consciência plena que eu estou dizendo, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram no quê? Na fé. Veja o que ele fala antes. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Se fosse para eu pegar só esse pedacinho aqui agora, se alguém falasse assim, não, peraí, mais 2 minutos eu preciso ir embora, só mais 2 minutos eu preciso ir embora, eu ia dizer assim para essa pessoa, baseado nessa palavra, na direção que a gente tem hoje, do Espírito Santo, pega as palavras, cada culto, cada mensagem que você recebeu este ano, cada uma, vai voltando para trás, uma atrás da outra, e anula o resto da sua vida, anula pensamentos, emoções, sentimentos, e segundo as profecia que ele está falando, são palavras que ele tinha recebido, eram profecias, mensagens que ele tinha recebido, segundo essas palavras, combata o bom combate, quer dizer, se não está dentro do que você ouviu, Timóteo, não está dentro do que você recebeu da palavra, não combate, que é perda de tempo. Timóteo, não está dentro de cada profecia que você recebeu, não pega, não põe a mão, não entra, não se envolve, não se mistura. E aí, pega essas palavras e mantenha elas como o quê? Como filtro da sua vida. Porque alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Por que naufragaram na fé? Porque foram rejeitados por Deus, reprovados por Deus. Por quê? Olha, eu estou na palavra, eu estou declarando a palavra. Eu vou dar esse passo pela palavra. Eu estou levantando cedo hoje, minha mente, eu já engatei a primeira na palavra. Estou aqui, num culto que eu vi, numa palavra que eu vi, num versículo aqui que eu grifei e ele mexeu comigo, Deus mandou para mim, então eu vou declarar, eu vou repetir, eu vou escrever onde eu tenho que escrever, mas aí de repente tem aquele dia que não, mas está difícil, razão, estou vendo, tem algo diante de mim que está me dizendo o contrário, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a palavra, no caso do que ele recebeu, a promessa, a profecia, eu estou usando outro tipo de consciência, estou usando outro tipo de critério. E aí é onde tem gente naufragando na fé. Então, um dos 2 minutos, pega as palavras desse ano, não vou nem longe, não vou nem dizer, pega a palavra de tanto tempo, de tantos anos, não, pega só desse ano. Eu não tenho minha memória, pega só desse ano e fala, eu vou cumprir, mas não faz de qualquer jeito, fala, eu vou cumprir cada uma delas. Eu vou viver pela palavra. Dá para viver só da palavra? Dá. E quem está vivendo só da palavra, está bem. Está crescendo. A pessoa que abre a boca, você vê que ela está falando de algo que Deus falou com ela. Ela está recitando um versículo, ela está declarando uma oração da Bíblia, uma oração dela. Ela vai tomar uma decisão, ela não faz muita coisa na vida, ela não está sabendo de tudo, ela não está envolvida, ela não sabe de todos os assuntos, ela não conhece a geopolítica, ela não sabe o que está acontecendo, talvez nem no bairro dela direito, mas se ela está afiada na palavra, ela está bem. Primeiro, ela está bem, então cada situação que vem na vida dela, ela também fica bem.
Porque o problema de muitos, a última vez, sexta-feira eu falei isso, o problema de muitos ainda é que continuam, na verdade, sendo reativos. Gente que só decide ter a atitude certa, gente que só decide ser a pessoa certa depois que um grande baque é sofrido. Depois que uma coisa importante é perdida. Depois que algo relevante sai do controle. Ai, meu Deus, perdi. Ai, aconteceu isso. Ai, agora eu vou correr atrás. Não. Vamos inverter esse jogo. Você não pode aceitar mais viver desse jeito. É aquela história. Fui lá e fiz um exame e apareceu que eu tô podre. Aconteceu isso na minha casa, agora perdi minha família. Perdi o emprego porque disseram que eu não produzia mais nada. Agora eu vou me especializar, agora eu vou ficar bom, agora eu vou correr atrás da minha saúde, agora eu vou recuperar meu casamento. Não. Nós temos a Bíblia. A Bíblia te dá condições de você ser a melhor pessoa que você pode ser. Que momento que a Bíblia ensina a gente esperar uma coisa ruim acontecer para dar uma resposta boa? É bíblico isso? Você sabe por que muitos ainda agem assim? Consciência relativa. Não é a palavra que está guiando, é ainda a atitude de alguém que passou na nossa vida e que marcou a nossa vida. Depois que acontecer isso, é igual você passa ali que tem uma plaquinha escrito. Quando alguém fala, você viaja, tal, você gosta de correr, eu falo, não. Infelizmente, aprendi da pior maneira. Por que eu não gosto de correr? Porque eu já paguei multa. Eu já tomei multa de velocidade. Então, eu não vou ficar correndo para frear quando eu ver um radar. Se eu ver. Tem a plaquinha ali da velocidade, eu fico atento à placa. Tinha época da minha vida que eu ficava atento aos radares. Hoje eu fico atento à placa. Então, se a placa tiver escrito 100, é 100 que eu vou andar. Se tiver escrito 80, é 80 que eu vou andar. Como as piores, não são essas. As piores é aquelas que quando você está numa rodovia de 80, de repente fica 40 por hora. Apareceu 40, mas só 40? Não, é 40, pronto, freia, diminui a velocidade, melhor chegar um pouquinho depois do que pagar ali reais que não está certo. O dinheiro perdido, dinheiro desgraçado é o dinheiro da multa. E dá para evitar? Dá para evitar ou não? Tem gente que nunca tomou uma multa. Aí alguém vai falar assim, aqueles que vivem para dar desculpa vão falar assim, também nem anda de carro. Eu conheço gente. Eu conheço. Na época que tinha, antigamente, eu acho que até uns 10 anos atrás, eu estava tirando uma carta aí, aumentando a categoria, eu peguei uma pessoa, eu nem sabia que existia isso. Até essa época tinha, não sei depois, como se diz, a minha nunca foi assim, então não dá para saber. Tinha uma época que se você não tivesse nenhuma multa naquele período de renovação, vinha uma faixa dourada na sua CNH. Vinha mesmo, uma faixa dourada. Talvez até tenha algum aqui, como se diz, tem até alguma agulha no palheiro aqui que já tenha tido essa CNH. Essa pessoa que trabalhava, profissional, gente que estava no trânsito o dia inteiro, dirigindo caminhão, tal, pegou e falou, nunca tomei uma multa. E todo mundo igual, fala, mentira, tal, nunca tomei uma multa. E todo mundo, não, pegou aqui, está aqui minha carteira. Pode puxar aí minha capivara aí, que você vai ver, não tem um ponto, não tem nada. Mas você não passa, não, está aqui, está no meu nome. O caminhão está no meu nome. Como? A pessoa falou assim, eu presto atenção na sinalização. Eu vou para um lugar, eu quero saber o que é ali, eu vou ver, eu vou prestar atenção.
Se eu tiver dúvida, eu paro, eu pergunto. Eu pergunto no posto policial, antes de eu entrar, por exemplo, numa capital, que tem um monte de regras. Pode, tem rodízio, tem restrição, tem velocidade tal, não importa a hora que eu estou, não pode dirigir depois, eu vou fazer, eu vou seguir. Aí alguns vão falar, não tem jeito. Não, tem, talvez você não se submeteu a isso. Como outras coisas na vida. Quantas pessoas que falam, não tem jeito de fazer isso, não tem jeito de fazer aquilo. Tem. Mas talvez tua consciência para algumas coisas, ela está cauterizada. Ou seja, ela não faz mais o filtro bom, ela não filtra as coisas boas, ela não te conduz para um lado bom. Essa semana nós temos falado de duas coisas que eu quero trazer aqui de volta, além de consciência, que é uma palavra que tanta gente começou ouvindo no domingo, como na segunda. E o que eu ouvi de gente falando isso, eu concordo com essas pessoas, eu concordo, ainda de segunda para cá, eu tenho orado e falado isso. Quando eu tenho orado, eu falo assim, Senhor, eu concordo com essa fé, porque é disso que nós precisamos. Aquele exemplo que foi dado, né, de que Paulo fala que nós devemos ser a glória de Cristo, né, representar Cristo aqui, e o nosso testemunho deve ser tão glorioso que as pessoas olhando, sem a gente falar nada, sem fazer convite, que as pessoas queiram, não quero saber o que tem na vida dessa pessoa, eu quero ver o que essa pessoa ela tem de diferente, e elas vão descobrir que é Jesus. E aí os exemplos que foram dados, né, foi que hoje tem gente, e aliás, quem mais ganha dinheiro, as pessoas que têm assim, os melhores serviços e os melhores clientes, são pessoas que vivem na indicação, que vivem da indicação. Essas pessoas não gastam R$1 para anunciar em rede social, anunciar na TV, no rádio, colocar panfleto, outdoor onde pode colocar, né, aqui não tem mais. Mas elas fazem um serviço tão bom, ou um serviço tão específico, que elas se tornaram boas naquilo, elas se habilitaram naquilo, elas se esforçaram naquilo, elas se esmerilharam naquilo, né? Seja a cabeça, seja ali o caráter naquela prestação, depois naquele pós, o atendimento, o acompanhamento, o suporte que dão, como aquilo que a pessoa recebe é tão bom, que ela faz questão de dizer para quem ela ama, para quem ela gosta, o fulano lá, ele faz isso como ninguém. O fulano lá, ele entrega isso como ninguém. O fulano, ele presta tal serviço como ninguém. Quando uma pessoa quer uma coisa de qualidade, quando uma pessoa quer uma coisa ímpar, ela não vai priorizar o custo. Principalmente serviços que requerem confiança. Tem serviços que pessoas pagam aí, que assim, eu nem sabia que existia. Esses dias ainda falando com um parente meu, fazia um tempo que eu não falava, até porque eu lembrava que ele tinha um contato de uma pessoa que prestava determinado serviço, tal, a única pessoa que eu tinha ouvido falar, né? Aí liguei para ele, falei, tal, isso aqui. Aí ele falou, essa pessoa, ela não adianta, você não vai achar, você não encontra ela na internet, no Google, não tem rede social, né? Que eu falei, eu até pesquisei, mas eu não achei, né? Não achei nada, né? E o que eu achei já dá para ver de longe que era golpe, aquelas coisas de golpe de internet. E aí a pessoa, ele falando para mim, né? Falou, não, essa pessoa ela não trabalha para qualquer um, ela não faz serviço para qualquer um, tem que ser uma indicação em alguém que já fez o serviço e que apresenta, e você entra ainda numa fila de espera. Eu falei, que coisa, hein? Aí, escuta os valores. A pessoa presta serviços de R$12 mil a R$1,5 milhão. E você não chega lá e fala assim para ela, eu quero isso aqui. Ela, opa, você tem que ter uma indicação, não trabalho para qualquer um,
tem que ter uma indicação. E se ainda na indicação não é assim, eu quero para ontem eu não entrego. Eu entrego para daqui tantos dias, é o mínimo. E pode demorar um pouquinho mais assim. Só que nunca uma pessoa reclamou do serviço e disse que o serviço ficou aquém, foi menos do que esperava. Você sabe o que é uma pessoa pagar 1,5 milhão por um serviço e ela depois indicar para outras ainda que vão pagar aquele mesmo valor? Nós precisamos, não é queremos não, nós precisamos ter gente aqui assim. Gente que assim, as pessoas vão correr atrás de você, vão querer você lá na empresa delas, vão querer o seu serviço, vão querer a sua representação, vão querer a sua prestação de serviço, vão querer o seu produto. Ah, mas tem outros. Aí onde entra a fé? Não é porque o produto que eu vendo é melhor, ele pode ser o melhor e outros estarem vendendo também, mas o produto comigo não tem igual. O produto sozinho qualquer um entrega, mas o produto comigo não. Está entendendo? O serviço qualquer um pode fazer, mas quando eu faço não fica igual de todo mundo. Para isso, nós precisamos ter uma consciência. Que profissional eu sou? Tem gente que quando se pergunta isso na igreja, a pessoa fala assim, eu sou excelente. E o resultado está excelente também? Está maravilhoso? Parabéns. Mas tem gente que fala assim, estou falando sério, de bate pronto, perguntou na igreja, que profissional você é? Isso é consciência. Sou excelente. E o resultado? Pífio. E eu sou excelente mesmo? Sou excelente? De repente está faltando consciência. Quantas pessoas, às vezes a gente tem até um tato para fazer alguns trabalhos aqui, igual já foi feito, pega um papelzinho, dá para cada um. Eu lembro um encontro de casais que teve, ou um trabalho de casais, não lembro se foi um encontro especificamente, que foi entregue um papel para cada um, e aí falou assim, escreve aí do lado desse papel aí, 10 qualidades do seu cônjuge. Aí escreve aí do outro lado, na coluna da direita ali, 10 defeitos do seu cônjuge. O que teve de pau, o que teve de briga com esses papeizinhos, o que rendeu depois de fogo, a gente teve que virar bombeiro. Porque assim, o que apareceu de casa da pessoa, mas eu sou isso? Mas você está falando que eu faço isso? Você está falando que eu sou assim? E o pior, a maioria colocou ali tipo 30 defeitos e não conseguia descobrir 3 qualidades. Quantos que falavam, mas não encontro, não acho, eu não vejo qualidade em você, não vejo a coisa boa. E os defeitos foram aparecendo, e foi colocando a pessoa, não, mas eu não sou assim, não, você é assim, você faz isso, você age assim, você tem essa atitude. E aí você vai dizer, mas é ruim ouvir sobre os defeitos? É ruim, é desagradável. Mas eu preciso ter consciência deles. Eu preciso ter consciência dos meus defeitos. Como é que eu vou mudar se eu não tiver consciência? Dá para mudar? A bispa falou já 2 domingos aqui. Como que ela mudou parte do temperamento dela que era difícil? Vamos falar assim. Como que ela mudou? Consciência. Ela falou ainda aqui, teve vezes que Deus, minha filha, isso aqui não está bom, isso aqui não está certo. Isso aqui que falaram de você é verdade. Jó disse isso, outro versículo que eu vivo repetindo, mas a verdade é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora de outro, ainda que ele não perceba. E eu diria assim, eu diria que o Jó quis dizer assim, não é que ele não perceba, ainda que ele não aceite. Tem coisa que a gente ouviu, e na hora que ouviu, pensou e falou assim, é verdade, mas, não, eu não vou pensar nisso. Como quando o Jacó ouviu do José. Quando José falou dos sonhos para o Jacó,
ele pensou naquilo e ele sabia que aquilo não era por acaso que ele estava ouvindo. Lembra dessa palavra? A Bíblia diz que quando Jacó ouviu, ele repreendeu José, mas ele ficava pensando naquilo. Quer dizer, ele soube que aquilo era profético. Ele soube que aquilo não foi vaidade do José, que aquilo não foi presunção do José. Ele soube, isso é profético. Gente, quantos de nós já ouviu coisas que quando a gente ouviu, a gente sabia, Deus está tratando, Deus está preparando o meu caráter para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Ele não vai fazer enquanto eu não mudar, enquanto eu não me tornar a pessoa. Que pessoa? O homem, o filho, o marido, o pai, o amigo, que eu posso ser, que eu posso me tornar. Quantos aqui que eu acabei de falar, que se fosse individualmente, quantos aqui que se fosse individualmente, o que eu falei agora há pouco, assim, palavras doces, ficaria ofendido comigo. Esses dias ainda, graças a Deus, né, pela misericórdia do Senhor, a sabedoria que Deus deu, vou eu falar com uma pessoa nessa área, nesse ponto, e falei para a pessoa algumas verdades muito desagradáveis. Aí a pessoa depois, ela não muda, ela não se posiciona como deve. Né? A pessoa não faz o que ela ouviu que ela tinha que fazer, não passa pelo processo, não dá a Deus e não dá aos homens. Aí assim, algo não deu certo na vida dela, algo não acontece na vida dela, a expressão que ela usou para outro foi assim, o bispo Anderson ferrou comigo. Olha o poder que eu tenho, imagina se eu tivesse esse poder, então eu ia pegar, colocar a mão, falar, vamos fazer uma fila aí que eu quero, então eu quero levantar igual um guindaste as pessoas. Você fala com uma pessoa, está mentindo, que ela é mal pagadora, que ela é desonesta, que ela está plantando injustiça na vida de alguém, por que você fala isso? Para ferrar com ela, claro que é. Não é para isso? Não, eu quero acabar com você, eu quero que você vá para a fossa mesmo. Não é isso? Não, você fala para a pessoa, tem um lampejo, você está ouvindo uma palavra boa, você está no meio, você está no meio de um espírito bom. Mas você está sendo o ponto fora da curva. Não adianta uma obra, deixa eu dizer uma coisa, inclusive, para você aqui. Não é o assunto, mas já que a gente entrou, né, Deus está falando com mais pessoas também nesse sentido, não precisa falar individualmente, né? Então, vamos falar coletivamente. Quando você recebe uma direção do que fazer em qualquer área da sua vida, igual eu falei algumas coisas aqui, profissionais, você como o funcionário, você como o empregado, você como o encarregado, você como o patrão, você como o dono, você como o empresário, você como o prestador de serviço. Quando você recebe uma direção, e ainda que eu aqui, o pregador que tiver, a bispa, quem tiver te falando, não te dê a descrição específica, mas quando a palavra é pregada, para quem está ouvindo, a pessoa recebe do Espírito Santo como aquilo está na vida dela. Está entendendo? Então, vamos dar um exemplo. Se eu sou um pastor agora, e eu estou lá embaixo, e eu estivesse ouvindo esse culto, eu ia saber exatamente na pregação, no aconselhamento, na visita, no estudo da palavra, eu ia saber onde eu estou sendo relapso, eu ia saber. Porque o Espírito Santo ia apontar assim, Anderson, você não está fazendo isso aqui direito. Anderson, isso aqui você pode, levanta, que isso aqui está aquém, você já sabe fazer, você não está fazendo. Anderson, você está com preguiça nisso aqui, é preguiça.
Fala a verdade para si mesmo, é preguiça. Então, coloca a força, tenha disposição. Eu saberia. Cada um, isso eu acredito piamente, ninguém tira de mim. Quando você está aí ouvindo, você recebe o que é para quem? Para você. Quem é pastor aqui sabe do que eu estou falando, quem é obreiro sabe do que eu estou falando, e você sabe do que eu estou falando. Aí você ouve, mas vem o diabo com aquela consciência, porque a primeira coisa que o diabo rouba de uma pessoa, ele roubou isso, ele domina. Fé e consciência. Se ele roubar a tua fé, ou ele distorcer, não precisa distorcer toda a tua consciência, se ele distorcer parte da tua consciência, ele domina a sua vida, porque ele passa a ser o filtro das tuas decisões. Então, se você ouve isso, escuta bem isso. Eu escutei, eu estou falhando nisso, eu estou desviando isso aqui, eu não estou sendo bom nisso aqui, eu podia melhorar, ok. Aí você não leva a sério. Passa o momento do culto, talvez você sofre uma pressãozinha na hora do culto, fica mal, né, tem aquela sensação de peso, porque o peso é para, ou seja, eu não posso estar à vontade com isso mesmo, né, é um arrependimento que Deus está proporcionando para eu pegar essa força, mudar, fazer uma oração pedindo ajuda, pedir, Senhor, põe luz nas minhas trevas, sair desse lugar que eu estou, estacionado, parado, ter uma nova atitude mental, fresca, né, renovar a minha mente, né, apurar a minha consciência. Tá bom. De repente, digamos que você não faz igual a pessoa. Não, o jeito que eu estou fazendo está certo. Lá atrás, já ganhei dinheiro. Não, já deu muito certo lá atrás. Tá bom, você continua do jeito que você está. Não muda nada que o Espírito Santo, não o pregador, mas o Espírito Santo fez você saber na hora. Não muda nada. Mas aí você pensa assim, vai ter um trabalho na igreja. Eu vou lá ajudar, porque aquele trabalho vai substituir aquela mudança que eu não tive. Resolve? Eu quero ouvir de todo mundo. Resolve? Não resolve. Não adianta. E eu vejo que apesar daqui todo mundo, eu não consegui medir, colocar um decibelímetro perto da boca de todo mundo. Mas tem gente que age dessa forma. Eu não coloco determinada palavra que eu tive luz sobre as minhas trevas em prática. Mas eu venho e eu entrego sopa. Eu venho e eu dou água para mandar para o Rio Grande do Sul. Eu venho e eu vou lá na casa de recuperação. Eu venho, eu vou lá no orfanato. Não, eu vou lá pintar a unha das senhorinhas que não têm mais condições. Isso vai resolver no lugar do que eu entendi que eu tenho que fazer. Não vai. Inclusive tem gente com a vida financeira amarrada por isso. Porque assim a pessoa põe força em algumas coisas. Põe força em ajudar, em fazer, mas não põe força na mudança. Por quê? Porque ela está naufragando na fé. A palavra de Paulo para Timóteo. Ela está rejeitando a boa, o quê? Consciência. Então, isso que eu falei agora, eu dei um exemplo na área profissional. Até pegando um gancho na palavra que a gente ouviu e que eu quero mesmo. Você tem que querer, buscar, pedir, bater nessa porta até ela abrir. Eu quero ser essa pessoa do boca a boca, que eu não preciso ficar nem aprendendo, não preciso ficar na rede social lá aprendendo como é que faz. Não tem nada contra quem vive disso, quem trabalha com isso, quem ganha dinheiro com isso, amém, que Deus te abençoe e multiplique, mas tem gente aqui que, se perguntar para o Google dela, não sabe, mas não falta os bons clientes. É a pessoa que assim, um passa para o outro, um indica para o outro. E quando você ouve falar da pessoa, é um falando melhor do que o outro. Nós precisamos apurar o que nós estamos entregando em todas as áreas da nossa vida e elevar para esse nível, gente. Eu não posso me acomodar com o pai que eu sou. Eu não posso me acomodar com o marido que eu sou.
Cada encontro de casais eu tenho que ser um marido melhor. A cada trabalho que eu participo, que fala especificamente de assuntos como a paternidade, por isso que eu quero, tem vários homens aqui que eu nunca vi nos Valentes. Eu quero convocar você para estar aqui nesse sábado. Tem assuntos, talvez você fale assim, é mais um culto, é mais um trabalho, é palavra, me falaram que prega. Não, tem coisas que são bem, como é que eu vou dizer assim, quem é homem, quando escuta algumas coisas, vê aquela roupa vestindo. É igual eu falei, ninguém coloca uma saia para você vestir. Está entendendo? É calça mesmo. Tem coisa que você ouve e você fala, isso aqui é desse jeito mesmo. É um homem falando com a cabeça de homem, com a dificuldade do homem de fazer isso, né? Com a dificuldade contemporânea do nosso tempo, com a dificuldade familiar que ele teve, que eu também posso estar tendo, de repente eu tenho mesmo. Então eu vou pegar isso, vou pegar essa experiência, vou pegar esse ensinamento e vou fazer. Porque funciona. Não é por acaso que você tem visto, você tem ouvido falar de resultados. E geralmente, é como o próprio Bispo Murilo fala, não é o homem que conta, porque o homem não é muito bom para isso, né? Mas é a mulher dele que está falando. É o filho, a filha que está falando. São mudanças que nós vemos acontecendo. Hoje, inclusive, nós temos pessoas na igreja que não só estão na igreja, como atuam na igreja, têm papéis na igreja, papéis assim importantes, relevantes, e que algumas pessoas a gente hoje, se tivesse que sair, a gente não sabe como e quem substituiria, que foi essas mudanças, essas revelações que tiveram em trabalhos como esse. Estou dando um exemplo dos 300 porque é o próximo da semana, tá? Mas assim tem esses trabalhos que são de jovens. Olha que alegria, eu tenho alegria em ver para onde, como caminham os nossos jovens na igreja. Eu tenho alegria em ver esses casaizinhos se formando, de gente que não está nem assim, não pensa fora. Que não é aquela coisa, se a moça tem o rebolado, se tem o jeito, a aparência, se o rapaz está daquele jeito, é o corte de cabelo, é aquilo. Não, eu estou preocupado se tem um caráter e se está servindo a Deus. Você vê aí a quantidade, quando eu falo casal, tem os que casaram, tem os que estão aí se engatando aí para casar, orando, tem os que já estão aí um olhando para o outro, né? E claro, o homem tem que olhar para a mulher tem que olhar para o homem, né? Jovem, está ali, já estou olhando, já estou vendo, já estou pensando nisso, não estou fazendo isso, mas estou pensando, e como isso é construído? Porque já estão sendo orientados. Eu estou falando da vida sentimental, que é o que qualquer um consegue ver. Mas e mudanças? Pessoas que estão sendo libertas. Gente que está levando a sério essa questão espiritual. Maldições hereditárias, maldições familiares. Que fazem campanhas pessoais. A gente não está num propósito, não está ainda nos 52 dias, não estamos no projeto de conquista. Mas quantas pessoas que eu vejo, que depois eu fico sabendo, quando eu escuto testemunho, olha, eu vim tantas sextas-feiras, eu fiz o trabalho de libertação, olha, eu pedi oração, peguei alguém do batalhão de cura para orar comigo, todas as sextas, olha, eu estou nesse propósito tal, fui liberto, agora eu vejo isso, agora eu estou em tal lugar. Eu posso falar para você de qualquer área. Gente que na área profissional, enquanto tanta gente está reclamando aí fora, pessoas que estão crescendo, empreendendo, pessoas que saíram do posto e do ponto em que estavam há anos e se levantaram. É a mesma pessoa, está no mesmo lugar, as condições que tinha para investir eram as mesmas, mas a atitude foi diferente. E começou com uma consciência. Quando a palavra de Deus passou a ser o filtro. Quando a palavra de Deus passou a ser o filtro, as coisas começaram a fluir. Eu quero que você seja o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa. Que a gente não tenha aqui uma dúzia de testemunhos de casais, mas que a gente tenha centenas.
de gente que nunca deu certo, gente que passou anos repetindo aquelas frases: ah, não dá certo porque eu sou incompatível com fulano, ah, não dá certo porque eu sou incompatível com a fulana. Pare de dizer isso e diga para si mesmo: eu vou fazer dar certo. Acabou. É uma decisão. Vai dar certo comigo. Vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Quantos que carregam uma maldição? Uma maldição familiar. Eu já não dei certo em casamento. Fracassei, falhei, até o dia que eu aceitei qual era o problema do meu casamento, que se desfez. Qual que era o problema? Por um tempo acreditei. Ah, era ela, era aquela dita, né, para não falar outro nome. O problema era eu. O meu casamento não dá certo porque ele é mais fácil. Pelo contrário, eu já atendi gente que eu falei assim: dos casamentos que eu tive, o mais difícil que eu tenho é esse. Esse é o mais difícil. Ele vale por todos, só que esse eu tomei uma decisão. Esse é de verdade. Esse não é da palavra da boca para fora. Esse é de fato. Ah, tá legal, dá certo. Não tá legal, dá certo também. Não é, nossa, não bate essa cabeça, não, esse pensamento, essa atitude inaceitável, dá certo. O dá certo está aqui, ó. Está entendendo? O dá certo desceu para cá. De tanto eu ter falado isso para mim, eu não tenho mais, como já tive, outra opção. Não tem outra opção. Às vezes, quando alguém me faz perguntas drásticas do casamento: não, mas e se? Dá certo e vai dar certo até o fim que foi falado no altar, até que a morte o separe. É uma decisão. É fácil? Quem é casado, é fácil? Hã? É difícil? Não, é muito difícil. É muito difícil. É assim, não é desafiador. Beira o limite. Mas assim, é possível. É tudo que eu preciso saber. É possível? É. Estou dentro. Então, se dá certo para alguém, eu tomo uma decisão. Dá certo para mim também. E é a decisão que você tem que tomar para cada área da sua vida. Porque isso começa numa verdade. A verdade que não é minha, a verdade que não é mais a do meu pai, que não é a da minha mãe, que não é a dos ambientes e contextos em que eu vivi, e que eu fui criado, ou que eu fui doutrinado indiretamente. Quantos de nós fomos doutrinados por pessoas que nem eram nossos familiares, e a gente fala mais como elas, a gente repete a atitude delas, a gente reverbera as palavras delas, do que até dos nossos pais. Às vezes é muito falar disso: ah, porque você pegou isso do seu pai, você pegou isso da sua mãe, ah, você pegou isso de tal pessoa, e às vezes não é nem do seu pai ou da sua mãe, você pegou de alguém. Pega de Cristo. Eleva a sua mente no nível de Cristo. Apura os seus pensamentos com os de Cristo. Melhora tudo na sua vida. Você tem que sair desse culto aqui com uma consciência elevada, apurada, purificada. Não vou, eu posso ter entrado aquela pessoa aceitando isso, me conformando com isso. Ah, tudo bem. Não é tudo bem não vai ser fácil, não é de hoje para amanhã, mas eu tomo uma decisão, e se eu mantiver essa decisão, os resultados virão. Como disse Moisés: se vocês hoje se derem ouvidos e obedecerem essas palavras, as bênçãos os alcançarão e os acompanharão. Quer dizer, você toma decisões, mantém suas decisões, a palavra de Deus se cumpre na sua vida da forma melhor. Se não toma decisões, a palavra de Deus se cumpre na sua vida da forma pior. Ela vai se cumprir. Seja para a bênção, seja para a maldição. Seja para você continuar estagnado, parado, e se lamentando, reclamando: ah, não dá, ah, não tenho. Seja para você crescer, para você mudar de vida, mudar seu contexto, mudar ali o seu padrão, mudar seus resultados, mudar seu nível.
Essa é uma palavra que dá a cada um de nós condições reais, a partir do nosso entendimento, de mudarmos e elevarmos o nível em cada área da nossa vida. Eu peço que você se coloque em pé, e com seus olhos fechados, eu vou fazer algumas perguntas para trazer consciência à sua vida. Com seus olhos fechados, responda para si mesmo, não é para responder em voz alta, mas é para responder para você ver o nível de consciência. Eu não posso deixar isso para depois, outro dia, porque você precisa estar agora com essa palavra de consciência fresca ainda na sua mente. Você tem consciência do pai, da mãe, do cônjuge, do filho, do profissional, do funcionário, do patrão que tem sido? Você tem consciência do cristão que é? Você tem consciência da mentalidade, do caráter que tem? Você tem consciência de que suas escolhas o levarão ao seu destino? Quer dizer, não é alguém. Não foram as escolhas. Você pode até dizer assim, as escolhas dos meus pais, a Bíblia diz que estão me levando a um destino. Se você mantiver as escolhas deles e não fizer nada acerca disso, vão. Como, por exemplo, quebrar maldições, expulsar esse demônio que você já detectou que é um demônio que atua numa área específica da sua vida, que ele insiste em ficar. Mas hoje, adulto que você é, suas decisões é que estão o conduzindo ao seu destino. Você é disciplinado, continuista, é estável, você tem consciência. Isso é uma coisa importante. Você tem consciência de quanto você deveria ser para cada área da sua vida disciplinado e o quanto você é de verdade? Aquele tipo de pessoa que fala, agora por tanto tempo vou fazer isso, não consegue ficar 3 dias. Você é estável? É continuista? Qual é o tipo de pessoa que você se relaciona e atrai? Seja sincero. Ou seja, a pergunta não foi que tipo de pessoa chega perto. Não. A pergunta certa é que tipo de pessoa você atrai. Porque se tem uma linha de pessoas que sempre estão passando na sua vida, é você que está atraindo elas. Que tipo de pessoa você atrai? De verdade. Tem gente que a resposta que gostaria de dar é, eu só atraio gente boa. Mas a resposta real é, eu só atraio gente ruim. Eu só atraio gente enrolada. Eu só atraio gente mentirosa. Eu só atraio gente desonesta. Por que será? Será que há uma perseguição? Você tem consciência do que pensa, sente e fala? O que você está pensando agora? Eu vou pegar algumas pessoas nesse momento, continua com seus olhos fechados. Quantas pessoas que agora, em vez de estar respondendo perguntas vitais, perguntas importantes, está pensando em algo que não tem nada a ver com a palavra? Você precisa analisar isso. Tem gente que está pensando em comida agora. Depois você se pergunta, por que você está a contar? Tem gente que está pensando agora em uma pessoa que não dá nenhum valor a você. Você devia estar pensando agora na ajuda que o Espírito Santo vai te dar para ter mais consciência. Você está pensando naquela pessoa que te despreza. E ainda está querendo que Deus traz ela para a tua vida. Que bênção quando Deus te mantém longe dela. Você está pensando em tarefas? Está pensando em que horas que vai terminar o culto? Busca consciência. Você tem consciência? Sabe identificar
se isso provém de Deus ou não, o que você está pensando. E se você sabe que não provém de Deus, você tem consciência de que deve rejeitar, expulsar e não aceitar? Você tem consciência de que talvez seja uma pessoa difícil, e em vez de trabalhar as mudanças, quer que todos o aceitem assim? Eu só estou lendo, não estou afirmando. Ficar ofendido comigo não vai resolver sua vida. Mas alguns aqui aceitarem e terem a consciência de que são pessoas difíceis, pode ser já o começo da mudança da sua vida. E que mudança, hein? Essa foi uma das consciências que eu tive no meu casamento. Que eu era mais difícil de lidar. Que eu era o mais difícil, o mais duro, o mais inflexível. Quando você percebe isso, você começa a ceder. Porque se você não cede, você não percebeu isso ainda. Porque o mais forte é o que cede, não é o mais fraco. O mais fraco quebra, porque é duro, porque não tem consciência, inteligência, então ele quebra. O mais forte é o que cede, é o que flexiona. Eu vou repetir essa pergunta. Você tem consciência de que talvez seja uma pessoa difícil? E em vez de trabalhar as mudanças, quer que todos o aceitem assim? Direto chega gente na igreja que todo mundo falhou com ela, todo mundo rejeitou ela injustamente, todo mundo fez o que não devia com ela, e que todo mundo deve aceitá-la, a começar pela igreja, do jeito que ela é, o que ela faz, o que ela fala, como ela fala, quando, onde, na hora que ela quer entrar, fazer, falar, agir, não tem que me aceitar assim, não. Tem gente que já vive hoje na igreja, o que viveu em casa, o que viveu no trabalho, o quê? Rejeição. Ah, mas a igreja rejeita alguém? A instituição igreja? Não. Mas o grupo de pessoas que a igreja forma, sim. E não tem como alguém no altar dizer assim, gente, vamos aceitar o fulaninho lá. Gente, vamos aceitar a fulaninha lá. Você gera reações em pessoas. E se você está gerando as mesmas reações nas pessoas da igreja, que você já gerou na tua casa, que você já gerou no teu trabalho, quer dizer, o problema não eram aquelas pessoas. O problema está em você. Quer dizer, fica um tempo, as pessoas te conhecem, convivem com você, acontece a mesma coisa. Porque você está pensando assim, não, vocês têm que me aceitar assim. E olha que para acontecer isso na igreja, o nível tem que ser alto de dureza, porque as pessoas estão ouvindo, ame, sirva, suporta o fraco, seja grato por ser o forte, não o fraco, suporta o fraco, o forte é aquele que suporta o fraco. Você tem consciência do que está levando você a afastar as pessoas de si? Você está tendo pessoas que você ama se afastando de você? Seus filhos se afastaram de você? Seu marido se afastou de você? Sua mulher se afastou de você? Seus pais se afastam de você? As pessoas que você dedica tempo, treina elas, investe nelas, ajuda elas se afastam de você? Não tenta resolver dizendo assim, é tudo gente interesseira, só tem interesse. Enquanto eu tenho que oferecer, elas estavam perto de mim. Não, vamos, cada um de nós aqui, vamos pedir para o Senhor colocar luz nas nossas trevas, e não sejamos nenhum de nós rasos no entendimento, mas vamos pedir para Deus essa profundidade. De repente você já criou uma narrativa, e vem contando uma história para você, e só você acredita nela.
Você tem consciência do que tem causado instabilidade em suas finanças? Tem gente que a primeira resposta é: eu não sou dizimista. Boa resposta. Tem gente que vai dizer: sou um mau administrador. Boa resposta, quer dizer, você tem consciência. Tem gente que vai dizer: já ouvi o que fazer, mas faço o que eu quero. Boa resposta. Você tem consciência de que o mundo espiritual é tão real quanto o físico? Ou você acha que tem consciência? Ou você acha que tem consciência? Ou simplesmente não tem consciência alguma? Não acredita nisso? Você tem consciência de que o diabo é mau e atua com o objetivo de matar, roubar e destruir as pessoas? E o seu trabalho, como nosso trabalho como igreja, é não deixar isso acontecer? Você tem consciência de que o inferno existe? Ou acredita que isso é bobagem? Pobres daqueles que não acreditam no mundo espiritual, que não acreditam no céu e tão logo também não acreditam no inferno. Você tem consciência de que o diabo trabalha incessantemente, repito, incessantemente para roubar a consciência, a fé e a esperança das pessoas? E ou seja, se um pensamento não te dá esperança, ele não é para você, ou seja, ele é demoníaco. Isso a gente pregou a semana passada, retrasada também. Você tem consciência de que o diabo trabalha para encher seu coração de sentimentos venenosos? Você tem consciência dos sentimentos que você está carregando hoje? Você está odiando alguém? Você tem consciência? Você está desejando o mal de alguém? Seja sincero. O diabo trabalha para cegar as pessoas através da incredulidade. Você tem consciência do que é ser uma pessoa usada pelo mal? Porque às vezes a gente fala: o fulano é usado pelo cão, o fulano é usado pelo mal. E às vezes nós não estamos percebendo que não tem ninguém mais usado pelo mal do que nós mesmos contra nós mesmos. Nós mesmos, eu mesmo estou sendo um instrumento do diabo, porque eu aceito sentimento, eu aceito qualquer pensamento, e quando vem a palavra de Deus, eu não seguro, eu não retenho. Você realmente acredita que Jesus Cristo é a única fonte de salvação? Ele é o único caminho, é a verdade e a vida. Você acredita que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação? Você tem consciência de que é crendo apenas em Jesus, no sacrifício de cruz, é que você será salvo? Você acredita na mensagem que você está ouvindo? Você realmente acredita que a Bíblia é a autoridade máxima, é a palavra de Deus e que nela estão os pensamentos de Deus para você? Você acredita que a palavra de Deus é viva e eficaz e que se renova a cada dia, ou não? Você é aquela pessoa que quando começa um versículo que já ouviu, quando aparece ali atrás um título de uma palavra parecida com outra que você já ouviu, você já se fecha, você já tira o foco da palavra. Você acredita que tudo que está na palavra de Deus é por um propósito? Você acredita que a palavra de Deus é uma lei que tem de mover a sua vida? Com seus olhos fechados ainda. Não tem como você que ouviu essa palavra, seja quem está aqui, seja quem está na transmissão e acompanhou, não tem como sua consciência agora está bem sensível nesse momento. Não tem como. O que a sua consciência está te comunicando agora? O que está acontecendo agora no interior de cada um é assim, tem coisas que estão sinalizando, isso aqui está bem,
Que bom. Mas em muitos, existe agora uma visão interna de que, isso aqui não está bem, eu preciso de mudança nisso. Eu preciso elevar o meu nível. Eu preciso me envolver realmente, e não apenas fisicamente, com as coisas espirituais. O que é se envolver realmente? É cumprir com a palavra. Não basta você vir à igreja alguns dias e fazer alguns trabalhos evangelísticos, sociais, trabalhos de caridade, e a palavra está sendo desprezada, não está sendo aplicada, obedecida. Não adianta você querer recompensa de Deus, mas continuar tocando a vida do seu jeito. Ore ao Espírito Santo agora, para que Ele te ajude. Faça essa oração agora. Fala com Ele: Espírito Santo, me ajuda. Tem pontos que aqui eu já estou vendo, eu já sei, eu já percebi. Eu quero a ajuda do Senhor nisso. Eu quero ajuda. Eu quero que o Senhor me ajude a começar, a continuar, a atravessar, a chegar do outro lado. Porque quantas vezes que a gente faz um plano dentro da igreja, igual Jesus falou para os discípulos e não contou tudo. Vamos para o outro lado. E eles subiram no barco, já depois daquele dia, cansados, contando com uma situação normal, comum, e não esperavam pela tempestade que os afligiria. Mas quando Deus fala, vamos para o outro lado, Ele está dizendo, vamos mesmo. Para Deus, o que tem no meio não é importante. Deus precisa olhar para cada um de nós e ver uma coisa: fé em Jesus. Porque se Ele ver em você fé em Jesus, Ele vê Jesus em você. E por causa de Jesus, tudo é possível para nós. Cura é possível. Mudança de caráter é possível. Mudança no seu casamento é possível. Prosperar é possível. Se tornar uma pessoa excelente no que faz é possível. Ser o melhor que você conhece em algo é possível. E é o que Deus tem. Deus não tem isso para uns e não tem para outros. Deus tem para todos, mas nem todos creem. Você precisa ter e manter a boa consciência. Porque é pela falta da boa consciência, disse Paulo, não são palavras minhas, que alguns têm naufragado na fé. E ele disse para o Timóteo, não perca a boa consciência. Não se afasta da palavra. Não se desvia da palavra para ir por um conceito próprio, para pegar o pensamento que você acha que é teu, mas não é teu, é de alguém que você conheceu, é do teu pai, é da tua mãe, é de uma pessoa com quem você conviveu, é de uma pessoa para quem você trabalhou, é de uma pessoa que você assistiu. Não, mantenha a boa consciência, mantenha o critério da tua mente, do teu coração na palavra de Deus. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez eu ouvi essa palavra, e eu recebo essa palavra, para que cada área, Senhor, da minha vida seja apurada, e o que o Senhor tem, meu Pai, que precisa ser elevado, que o Senhor quer que seja elevado, não o Senhor precisa para o Senhor, mas para o Senhor poder abençoar, promover, estabelecer. Eu peço, Senhor, me ajuda, me mostra, põe luz nas minhas trevas, sinaliza, Senhor, aquilo que já cauterizou
Não deixa, meu Deus, eu me conformar com algo que tenha cauterizado, que esteja disfuncional, e ainda assim esteja passando como algo comum, normal. Não, Senhor, eu não aceito. Mas eu tanto peço que o Senhor coloque luz nas minhas trevas, como o Senhor me ajude. Me ajuda, Senhor, não só a ver, mas a já tomar a decisão necessária, não aquela que eu quero, que é agradável, que eu tenho vontade, aquela que aparece bem para as pessoas, aquela que gera aplausos. Não, mas a decisão necessária, amarga, difícil, a que requer uma dose extra de força, de comprometimento, de disciplina. Ajuda, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, então me ajuda. E eu oro, meu Deus, e peço que o Senhor venha ajudar cada um também. Ajuda cada um, Senhor. Porque, como disse Paulo, cada vez mais, com a palavra do Senhor que se renova cada dia, nós podemos, meu Deus, elevar o nosso nível de consciência. E cada vez mais a nossa consciência se tornar mais plena, mais assertiva, mais próxima, comprometida com a verdade. Eu peço que assim o Senhor nos ajude. Ajuda cada um, Senhor, aqui, a viver, meu Deus, e a passar pelos quebrantamentos que necessita, a se tornarem pessoas quebrantadas, flexíveis, abertas, não abertas a tudo e a todos, mas abertas para o Senhor, abertas para mudarem, para agradarem o Senhor, abertas a servirem, e não, meu Deus, apenas a serem servidas, porque, meu Deus, o que serve é o maior. E quantos ainda são pequenos, porque têm orgulho, porque não servem, porque já receberam direção e não servem, não doam, não fazem, não praticam a generosidade, não se parecem com o Senhor, mas querem do teu favor, querem as recompensas do Senhor, mas não estão dispostos a pagarem os preços que o Senhor pagou. O Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Eu peço a tua ajuda, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo, como o Senhor disse, eu vou, mas eu vos deixo o meu Espírito, o Consolador, que o teu Espírito agora nos ajude, cada um de nós, meu Deus, cair por terra, jogar por terra agora. Eu declaro que toda cauterização, todo pensamento cativo, todo pensamento nocivo, pernicioso, que contaminava, que prejudicava a consciência dessa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor traga, meu Deus, revelação para nós, nos dá revelação, nos ajuda a olhar e ver. Porque quantos de nós já se acostumou a olhar para coisas, lugares, paisagens, situações, e nos acostumamos tanto com uma consciência cauterizada, que coisas, imagens distorcidas passavam por normais para nós, e eu rejeito isso agora, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora, e que haja esse renovo, como a tua palavra. Eu peço que consciências aqui que estavam cauterizadas sejam renovadas, que mostre para essa pessoa, que dê respostas, e respostas verdadeiras às perguntas que eu acabei de fazer para cada um, meu Deus, respostas sinceras, respostas frescas, e respostas em que essa pessoa coloque força, e tenha disposição de mudá-las, de alterá-las, meu Deus, com passos de fé, com atitudes de fé, com a ajuda do Senhor Espírito Santo, para se tornarem agradáveis diante do Senhor. E então, meu Deus, para como Paulo falou para o Timóteo, apegado à tua palavra, segundo promessas, profecias, segundo palavras, que essa pessoa viva e combata o bom combate pela fé. Eu declaro que o Senhor venha ajudar cada um,
que o Senhor venha apurar e elevar o nível de consciência de cada um, Senhor, para que cada um combata e vença o bom combate, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.